Bora, Contextualiza vamos para a falar de gente petróleo. a questão do petróleo, por Vou só favor, falar na um negócio guerra. que uma coisa assim interessante aconteceu hoje mais cedo. Teve um terremoto de magnitude 4,3 no sul do Irã, que o pessoal chegou no momento a pensar que era até teste nuclear, entendeu? Mas aí pegaram o registro sísmico e viram que era bem parecido com os terremotos que eles têm lá. Nenhuma agência de monitoramento relatou nada não, mas só uma coisa a mais. Cara, o petróleo ali é o seguinte, né, cara? Os Estados Unidos primeiro invadiu, né? Pegou o Maduro aqui na Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo. Isso é importante falar, porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, mas ela produz muito pouco petróleo, tá? Ela produz 1 milhão de barris só, sendo que boa parte desse 1 milhão ela mandava para a China, né? E aí, no caso, a gente tem as outras maiores reservas do mundo estão aí, né, na Arábia Saudita. É um lugar muito crítico, né? Ontem teve aquele bombardeio na refinaria lá da Saudi Aramco, né? Que é a maior refinaria do mundo. Então, assim, embora as maiores reservas não estejam na Arábia Saudita, está aqui na Venezuela, mas a maior produção de petróleo do mundo está no Oriente Médio. E o Irã, boa parte do petróleo dele ia, né, para a China também, né? Então, assim, mas o petróleo ele volta aí a ser um fator muito decisivo, tanto que eles estão aí, ó, bombardeando hoje, foi o porto do Catar, ó, tá vendo? Dos Emirados Árabes, eles bombardearam o maior terminal, o único terminal de exportação de petróleo dos Emirados Árabes foi bombardeado hoje, que é mais ou menos aquela estratégia que o André falou, né? Então parece que estão escolhendo esses alvos aí para enfraquecer esses países, porque esses países não devem ter um sistema, né? Que não chega nem perto do Iron Dome lá de Israel, né? Então eles estão batendo nisso aí, né, cara? Porque bateu assim. O petróleo, né, que é a coisa mais importante que tem hoje, né? É a coisa mais importante. Sem petróleo você não tem guerra, basicamente. Você sabe por que no avião, né? Então, o avião decola. Não tem. Então eles estão fazendo isso, eles sabem do poder deles disso. Chegaram até coisa lá no Kuwait e tudo mais, né? E então, assim, cara, o petróleo, essa região aí, ela já é assim por causa do petróleo há muito, muito tempo, né? A gente teve guerra do Irã e Iraque, até guerra do Golfo, entendeu? Que todo mundo lembra que os iraquianos fizeram quando saíram do Kuwait lá, tiraram fogo nos postos de petróleo, ficaram pegando fogo lá por um tempão, não tem como apagar, é terrível. E agora volta aí, o Irã vai estar castigando nesse ponto. Ele produz muito, ele controla ali, de certa maneira, né, o Estreito de Hormuz, que é por onde passa ali, sei lá, talvez 24% da produção mundial de petróleo. Então, assim, cara, é um fator hoje determinante. Não é à toa que o preço do barril disparou e disparou assim num negócio é, gigantesco, cara. O preço do barril de sexta-feira para hoje foi para Desmonta 83 ele, por dólares, favor. cara. 60, foi de 60 para 80. É, Eu acho que a crise do petróleo comparado com o Yom Kippur, com a guerra de Yom Kippur, 73, não vai ser igual. Naquela época o certo. petróleo era 4 dólares, 3, 4 É, dólares o barril, foi para 30 dólares o 30, né? barril. É. Em 3 Aí semanas, né? Com o teve a de embargo dos 79 também, países. né? Aí É. em setenta e E nove teve aí também a crise, né? teve. Mas aí eu acho que nesse caso é temporário a ponto disso terminar numa. Tudo que o Irã está fazendo agora tem a ver com a tentativa de fazer. Veja, colocar dessa forma, eles não têm como ganhar uma guerra militar contra essas Exato. duas potências. E a necessidade número um deles vai ser sempre tentar sobreviver. Assim como o Hamas tentou sobreviver. Assim como o Hezbollah vai tentar sobreviver. Governos ditatoriais, grupos fundamentalistas vão sempre ter como prioridade um conflito armado. A primeira coisa é tentar sobreviver, visto que eles estão em desvantagem em relação ao que estão atacando eles. Eles vão tentar sobreviver. E para isso, eles vão fazer tudo possível para que a guerra acabe o mais rápido possível, sem que os Estados Unidos e Israel consigam cumprir com o seu objetivo principal, que não é apenas o enfraquecimento do regime, é criar os elementos e o ambiente e pavimentar os caminhos para que o regime deixe de existir do jeito que ele existe hoje em dia.
Então o regime Mas vai você tentar acha, sobreviver de qualquer jeito. você acha assim que a ideia dos Estados Unidos ela tá ligada com essa questão do regime mesmo? Ou você acha que ela estaria ligada com a questão do petróleo, de comandar, porque igual aqui eles querem colocar um cara para comandar a Venezuela, para não mandar petróleo para a China, e aí no Irã tentar fazer a mesma coisa? Ou Boa você acha que o pergunta, Irã, Sacani. você acha que o Irã ele é muito mais complicado, muito mais complexo do que uma Venezuela para ele se Eu acho, meter? O que mas que você acha? eu acho que não tem a ver com o petróleo, eu acho que tem a ver com a China, Com a China? especificamente. Sim, tá. Com a China. Porque eu não acho que é. Porque falar, os Estados Unidos quer controlar o petróleo, me parece muito aquela acusação antiga contra o imperialismo americano, que quer controlar o petróleo, que da Guerra Fria, sabe? Uma coisa um pouco mais antiga, aonde a gente já está vivendo num mundo onde o petróleo é importante, mas assim, os Estados Unidos têm uma produção imensa de petróleo, eles têm uma reserva imensa de petróleo que eles não usam. Não, não para É, eles, né? Eles querem controlar, controlar, mas não para eles, agora, mas para agora impedir, né, que chegue, né? agora eu acho que se o, eu acho que assim, a China é um competidor, é um parceiro e um competidor muito importante dos Estados Unidos. E se a China perde a influência sobre esse eixo, uma vez que a Rússia pode perder o monopólio do fornecimento de gás para a Europa com as jazidas que estão sendo encontradas, né? As reservas estão sendo encontradas de petróleo no Mediterrâneo, inclusive na costa de Israel, com o aumento do uso de carros elétricos que está cada vez mais tá avançando a passos de cavalo, ano após ano. Se eventualmente esse núcleo de influência que o Irã representa é perdido pela China, eu acho que isso é um grande golpe para os interesses geopolíticos da China, porque a China fica sozinha, meio isolada. A Rússia tem uma economia um pouco maior que a do Brasil, a China tem uma economia 10 vezes, 8 vezes maior que a da Rússia. Aí a gente está falando de países em volta que são aliados dos Estados Unidos. Estamos falando de um Golfo totalmente voltado para a economia capitalista dos Estados Unidos, com a dolarização e tudo que tem a ver com o comércio e as relações geopolíticas na região. O Catar, apesar de ser um país que tem essa relação de querer conversar com todo mundo, ser meio que a Suíça do Oriente Médio, ainda assim tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né? Muito próximo dos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba gerando uma série de brigas e de interesses por controle, por hegemonia, por influência e por aí vai. Agora, se vai realmente, se realmente tem alguma teoria por trás de que eles querem agora controlar os Estados Unidos querem controlar o petróleo iraniano e tal. Eu particularmente acho que não é o caso único, eu acho que tem a ver também aqui com o interesse de segurança nacional, não é de interesse nacional dos Estados Unidos que o Irã tenha armas nucleares e não tenha um programa de mísseis balísticos que podem colocar em risco a Europa. Colocar em risco a Europa. Estamos falando de um regime desculpa o uso da palavra, de malucos, completamente alucinados e bêbados de ódio para com o mundo inteiro que a gente conhece, que tentam impor a sua visão de revolução a outros países da região, causando instabilidades, criando grupos e causando guerras por procuração. E um regime desse que faz tudo isso, querer também ter armas de destruição em massa e um programa de mísseis balístico, é um problema para a paz mundial. E Estados Unidos, na minha opinião, deseja que exista estabilidade. Não estou dizendo que os Estados Unidos agora deseja que tenha democracia em todos os lugares do mundo, porque os Estados Unidos não fica falando muito para a Arábia Saudita ter uma democracia. Existe toda uma crítica dentro dos Estados Unidos em relação à falta de liberdades individuais e de democracia na Arábia Saudita. Mas eles têm avançado dentro do espectro deles de visão de mundo, eles têm avançado ao longo dos últimos 10, 15 anos para ser um país um pouco mais aberto, um pouco mais
já baniram a polícia, a moral religiosa, a mulher pode dirigir, está tendo uma série de avanços na Arábia Saudita. Daqui a 50 anos, talvez a gente possa ver uma Arábia Saudita muito mais voltada para ser um país parecido como os Emirados Árabes hoje em dia, apesar de também não ser uma democracia. Os Emirados Árabes têm lá uma coexistência entre os povos, tem sinagoga, tem relação com Israel, as pessoas são... É muito seguro, dizem, né? Você andar em Dubai, não tem crimes urbanos e tudo mais, mas é uma ditadura. Então, assim, dado esse fato específico, creio que os Estados Unidos têm um interesse que não é apenas um interesse energético, tem um interesse geopolítico de influência, de periculosidade e de um regime que eventualmente pode virar a ser uma ameaça. E essa ameaça, se você não conseguir conter ela antes, ela pode virar uma ameaça que depois você não consegue mais conter. Porque só para falar aqui, falando do petróleo, né, os Estados Unidos também não deixou quieto, não. Ele atingiu aquele oleoduto, né, de Al-Waz, lá no Irã, que é responsável pela produção de 800 mil barris de petróleo por dia. 20% de toda a oferta de petróleo do Irã foi atingido. Então, assim, de um lado é o Irã, né, castigando ali essa parte de petróleo dos países, mas ele também tem esse lado, né? Tipo, vamos dizer assim, ele também tem o teto de vidro, porque o petróleo é importante para ele. E os caras vão atacar também isso aí. No final, junta tudo isso, né? Nesse interesse aí. Não, eu acho sim que o interesse é mais, que eu falei errado, né? O lance era de controlar o petróleo para não deixar de chegar na China, né, mesmo para ter esse controle, não para ele, né? Porque os Estados Unidos hoje está bem de petróleo, mas é para essa questão mais geopolítica mesmo. Acho que é isso aí mesmo, essa parada aí.